nada. Oi, Sheilinha. Caiu. Só atrapalhando aqui. Pati. Boa noite. Vamos tentar novamente começar aqui meio que do zero. A internet não tá favorecendo. Caiu. Tá cortando. Obrigada, Sheila. Oi, Pati. Vamos ver se o Gabriel entra novamente. Diana. Stefan, Gabriel. Não, já Voltei. abri. Agora já abriu. Deu certo aqui, cara. Acho que agora vai, né? Não tô conseguindo te ver, mas tá travando muito. E aí caiu a live. Parece que tá uma coisa assim para não, a não deixar. Nossa, mãe. Vai lá, agora vai dar certo. Vai dar Pode certo. continuar, Vamos ver se a Karina. gente consegue agora. Vai lá, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho sobre os conceitos que eu tinha pontuado anteriormente, e aí a gente tenta pegar o rumo, que é quando você vê se a internet aí estabiliza, pode ser? Vou fazer dessa forma, tá bom? Vou só voltar aqui um pouquinho o conhecimento para a gente poder, que a gente já falou, para a gente poder dar continuidade, pode ser? Ok, Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente ok. pontuou foi a respeito da qualidade de vida no trabalho. Então a gente precisa entender que antes da qualidade de vida no trabalho, a gente tem qualidade de vida. E lembrar que esses indivíduos, ou seja, os trabalhadores, colaboradores que estão inseridos dentro do trabalho, inicialmente são indivíduos e pessoas que estão inseridos dentro de uma sociedade. E essa qualidade de vida são ações e percepções, né, do indivíduo, das pessoas, relacionados à questão de saúde, né, condições de vida relacionadas à questão de saúde, psicossomática, estilo de vida, ergonomia, crenças, valores, questões sociais e responsabilidade global. Com isso, também tem a questão do bem-estar e também a questão da felicidade, que estão ligadas diretamente com a qualidade de vida no trabalho. E aí também entender que o indivíduo ele é biopsicossocial e organizacional, ou seja, ele tem aspectos biológicos, aspectos psíquicos, aspectos sociais e aspectos organizacionais. Então, essa qualidade de vida no trabalho, ele é um aditivo para a melhoria das condições de produtividade, de melhoria de clima organizacional. E quando essa empresa ela faz esse investimento de qualidade de vida nesse indivíduo, ou seja, nesse trabalhador, ela está investindo naquele que é a força, naquele que é a produção, naquele que é realmente que faz, que... Oi? A questão de criatividade, a questão de produtividade. E é muito interessante que, quando se faz a instauração, ou seja, a implantação de um programa de qualidade de vida, é interessante que esse trabalhador tenha conscientização do que é isso, ou seja, a comunicação. Né? Não adianta somente eu querer colocar um programa de qualidade de vida sem saber quem é a minha população, né? Sem comunicar, sem instaurar também uma cultura, né, de conhecimento, de entendimento do que é qualidade de vida. Né? Não adianta eu querer instaurar, colocar, implantar um programa de qualidade de vida, sendo que o colaborador ele tem hábitos ruins. Né? Então, tenho que conscientizar ele, tenho que comunicar esse trabalhador de como funciona, de como é, para conscientizá-lo, para que ele possa participar e isso o beneficiar. Né? E isso também é muito interessante a gente pontuar, que não beneficia somente o trabalhador ou a empresa, também vai influenciar dentro de uma sociedade, tá? Então, é muito interessante a gente pontuar isso. Foi até aqui que a gente falou. Ótimo.
Eu tô com medo de falar um pouquinho e travar de novo. Tá bom, eu acho que tá dando um eco. Acho que tu tá assistindo por outro celular, né? Tava tentando acompanhar por aqui também com medo de travar. Tá bom. Mas olha, para não me estender muito, é só dizer assim, é muito simples o raciocínio. Funcionário feliz produz bem, né? Exatamente. Funcionário feliz produz bem. Eu acho que todo empresário, todo gestor de RH tem essa percepção. É lógico que parece algo muito individual, muito financeiro, sabe? Mas se você pensar que a relação entre empregado e empregador é uma relação honesta, clara, né, diante da ética, em que você compra a força de trabalho do teu colaborador, o teu colaborador vende essa força de trabalho em troca da remuneração que ele precisa. Então, um ajuda o outro, um ajuda o outro, né? Eu acho que o empresário que percebe isso, né, que sabe que um colaborador bem, feliz no seu ambiente de trabalho, ele consegue produzir bem, eu acho que não é uma forma de, vamos dizer assim, de exploração, eu acho que é uma troca justa, e o colaborador, quem não quer se sentir bem, seja no ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja onde for, e ainda mais com a possibilidade de ter uma boa performance, né, produzir bem, aumentar seus ganhos salariais, então é uma troca super positiva, só vejo por essa perspectiva. E assim, pegando um gancho dessa tua fala também, a gente tem que lembrar que, né, a gente fala até muito da geração Y, né, de 1980 para cá. Essas pessoas que trabalham atualmente dessa década, né, de 1980 para cá, são pessoas que não trabalham mais pela sobrevivência, são pessoas que trabalham não só mais pela questão financeira, são pessoas que trabalham por qualidade de vida, né? Questão de bem-estar e da felicidade, como eu tinha pontuado anteriormente, né? Então, quando você tem uma empresa na qual ela propõe, ou seja, tem benefícios voltados para a qualidade de vida, é um atrativo para trazer esses trabalhadores com qualificação, né? Lembrando que trabalhadores qualificados, eles podem chegar até a escolher o local em que vão se desempenhar o trabalho. Então, quando eles chegam numa empresa e a empresa oferta X valor de reais, a outra empresa oferta X valor de reais, menos do que o outro, mas com vários benefícios que podem proporcionar para ele qualidade de vida, ele vai permanecer naquela empresa que propõe a qualidade de vida, que dá qualidade de vida para esse trabalhador, né? Então, tem uma outra questão também, que às vezes a empresa está com um colaborador, esse colaborador não está se sentindo bem no seu ambiente de trabalho, não tem uma investigação do porquê dele ter decaído, essa questão da performance dele, ele aparece para ele uma outra oportunidade que promova a qualidade de vida, que estimule a criatividade, que estimule melhor as questões que ele se sente mais confortável, de acordo com sua cultura, de acordo com suas questões sociais, emocionais, enfim. Ele vai. E aí, como é que fica aquela lacuna na empresa? Né? Fica aquela lacuna ali que a empresa vai ter que contratar uma outra pessoa, treinar uma outra pessoa e assim gerar aquele ciclo vicioso. Não sei se você concorda com esse pensamento. Concordo, e eu acho até que é um desafio para os profissionais de RH conseguir medir quanto que custa para a empresa isso, né? Acho que tudo que é meio que indível tem esse desafio para as pessoas. Mas para quem está pela primeira vez tentando entender esse universo da qualidade de vida no trabalho, querendo medir quanto que custa a Agora caiu de novo. Luísa, esperando aqui ver se destrava aqui do Gabriel. Então, assim, vou retornar aqui o nosso. Pronto, voltou? deu para ver. Eu acho que Agora com os voltou. dados móveis vai ser melhor do que. Agora voltou. Vamos testar aqui os dados móveis agora. Eu acho que vai Mas ser voltou melhor. só o teu áudio. A Vai, imagem está travada. só A o imagem áudio? continua travada, mas o áudio tá de boa. Deixa eu testar aqui sair e entrar novamente. Pode ser? Pode. Vamos ver se a gente consegue. Acho que deu um bug aqui no celular. Deixa eu convidar aqui. Só um minutinho, pessoal. A internet está bem. Tá picotando demais. Pronto. Gabriel entrou Foi? novamente.
E não deu Áudio e certo. imagem? Áudio e imagem. Boa. Então vamos lá. Eu acho que o grande Vamos. desafio, como eu havia dito, né, como que a gente mede o intangível. Mas se você parar para perceber um pouquinho, você pode fazer algumas análises de valores, né, o que, que a empresa tem perdido. Por exemplo, quanto que é a hora da remuneração do teu profissional que faz recrutamento e seleção? Quanto tempo ele leva para selecionar um novo colaborador? Você faz a multiplicação pela quantidade de dias que ele levou para contratar um novo colaborador que você acabou de perder, você já tem uma noção do que a empresa vem pagando aí por toda vez que tem essa rotatividade. Outra coisa, quanto tempo esse novo colaborador vai levar para ser capacitado até chegar no nível do outro colaborador que saiu da empresa? Tempo, né? Qual que é a hora do trabalho daquele profissional responsável pelo treinamento e desenvolvimento dele? Quanto que a empresa gasta, pelo menos uma média, em geral, com direitos trabalhistas pela rotatividade? Enfim, existe uma série de valores que o profissional pode incluir nessa conta para entender assim, será que não é mais barato eu criar um plano de qualidade de vida no trabalho que ajude com que o meu colaborador se sinta bem trabalhando aqui, produza bem e não queira trocar a minha empresa por outra empresa? Uma pergunta muito interessante a ser feita nesse momento. E um outro ponto também que a gente está falando muito da questão de reter, né, esse colaborador dentro dessa empresa, porque ele vai estar mais produtivo, vai ser mais eficiente. Mas tem uma outra vertente também, que é a questão das doenças que podem ser desencadeadas em uma empresa que não tem segurança e que não tem saúde. Né? Então, também tem essa outra vertente, que isso vai influenciar mesmo, tem valores mais tangíveis, né? Mas mesmo assim vai influenciar diretamente na questão do afastamento, que é um outro ponto também muito interessante, que entra também, quando se fala em afastamento, se fala também em uma lacuna que está permanecendo ali, um outro colaborador que vai ser necessário estar naquele local, sobrecarga no setor daqueles outros colaboradores que ali estão para suprir a falta daquele que está afastado, a questão do novo treinamento de uma nova pessoa, quando não suprir mais aquela necessidade daquelas pessoas não aguentar mais, vai vir uma outra pessoa. E essa sobrecarga que ali ficou para os que estavam, vai gerar também um outro ciclo, que é a questão de outros afastamentos. Então, para você ver como a qualidade de vida, como você falou, é muito capilar, né? Então, tem muitas vertentes, muitas deixas que vão sendo construídas e pontuadas quando não se tem, né, a questão da implantação do programa de qualidade de vida dentro da empresa. Sabe uma outra conta que tem que entrar aí nessa soma toda, Karina? Às vezes você, o profissional de RH ou o empresário que esteja assistindo agora, ou que vai ver depois na gravação, ele pode dizer assim, sabe, mas aqui o meu quadro funcional não roda muito. Eu não tenho muitas trocas, muitos desligamentos. Mas só que a pergunta é, e quanto custa aquele teu colaborador que está dentro do teu ambiente de trabalho adoecendo, produzindo em baixa capacidade? Esse é um outro cálculo que normalmente as pessoas não levam em consideração. Às vezes, o profissional que está lá, ele só está trazendo prejuízo para a empresa. Ele tanto está trabalhando abaixo do que ele poderia produzir, porque não tem um bom ambiente de trabalho, como também ele pode estar contaminando outras pessoas. Quanto que custa isso? Quanto que custa ter uma pessoa que está sofrendo por uma questão de ambiente de trabalho ou por não ter um bom programa de qualidade de vida e ele contaminar as outras pessoas? É um cálculo até difícil de dizer como é que seria, né? É complicado a gente conseguir mensurar, né? Como você falou, é intangível. Mas quando a gente fala de tempo, né? Como é que a gente calcula o tempo que a gente está perdendo, né? E um outro ponto também interessante que a gente está pontuando muito a respeito de colaboradores que estão em determinada função. Mas se for um grande gestor que não tem um backup, como fica esse ponto, essa lacuna, né? Como é que as pessoas que ali estão vão ser lideradas? Não tem como ser liderado, não tem como construir um gestor que dê conta de toda a organização, de todo o local daquele ambiente de trabalho, se ele estiver ausente. Né? É outro ponto que às vezes também eu enxergo muito nas organizações, é que se focam, quando tem programas de qualidade de vida, o próprio gestor, ou ele não está participando desses programas de qualidade de vida, ou ele não está sendo inserido, né, nas tomadas de decisão e nem sendo construído um backup para poder substituí-lo. Isso também é um programa de qualidade de vida que deveria ser repensado. Né? Grandes gestores deveriam estar participando também dessa construção, desse pensamento, dessa conscientização de qualidade de vida no trabalho.
Aliás, você tocou num tema que se eu tivesse, por exemplo, que dar uma dica para alguém que quer implantar um programa de qualidade de vida, acho que uma das partes que eu jamais deixaria de contemplar nesse programa de qualidade de vida é o desenvolvimento da liderança. Quem nunca viu essa frase, né? As pessoas não se desligam da empresa, elas se desligam dos líderes dela. Então, existe um papel fundamental aí. Se eu estivesse fazendo um bolo, né, a gente faz a base do bolo, põe o glacê, vamos dizer ali, e depois você põe a cerejinha no final. Muitas pessoas podem achar que o programa de qualidade de vida já deve começar pela cereja, ou pelo glacê, ou algo do tipo, esquece às vezes da base. Então, de nada adianta, por exemplo, você estruturar um baita programa de qualidade de vida com vários benefícios, pensando na saúde física, emocional, espiritual do colaborador ou qualquer outra coisa que possa contemplar a vida de um ser humano no ambiente de trabalho ou não, se o gestor daquela área ele desenvolve um estilo de liderança tóxica, né? Ele tem uma forma de liderar que adoece as pessoas que estão próximas a ele. Ou que, mesmo que não adoeça, mas que ele proporciona um ambiente que não é próspero para que aquele teu projeto, aquele teu programa de qualidade de vida tenha adesão, ou que as pessoas entendam a importância, ou que as pessoas participem com mais frequência, ou que elas possam sentir o benefício que o projeto teria que trazer se estivesse sendo conduzido da maneira correta. Então, assim, na minha percepção, liderança, cara, a liderança tem que estar abraçado ali com o RH, sabe? De mão dada, mão no ombro mesmo, para dizer assim, olha, a gente vai levantar essa bandeira para que o programa de qualidade de vida que vocês estruturaram, ele possa ser executado da melhor forma possível, a gente possa obter os ganhos que foram, no primeiro momento, idealizados, que a gente alcançaria. É como você acabou de pontuar, né? E eu acredito muito que vem muito da questão multiprofissional. Não adianta somente o RH, não adianta somente a segurança do trabalho estar ali abraçando esse projeto, sendo que as outras áreas da empresa não estão abraçando. A comunicação, o marketing, as lideranças, a própria direção, a própria presidência da empresa. Então, se os grandes líderes, né, se a gestão começa lá de cima e não estão preparados, não estão conscientes, não dão exemplo, quem vai descendo nas hierarquias não vão querer participar. Eu vou participar para quê? Se o meu líder, meu gestor, ele fala para mim que aquilo ali é perda de tempo, ou ele não participa, ou ele acha que é muito mais importante ele fazer qualquer outra coisa. Claro que existem situações, mas mais importante fazer qualquer outra coisa do que estar ali conosco, compartilhando daquele momento. Então, assim, é muito importante a gente pontuar que é uma equipe multiprofissional. E também empresas que são também contratadas para prestar esse serviço, que a gente entra dentro das empresas e não tem obrigatoriedade de algumas profissões, né? Então, como a minha, né? Fisioterapia, o pessoal da fonoaudiologia, o pessoal da nutrição, da odontologia, né? Essas profissões, infelizmente, ainda não estão completamente inseridas dentro, de forma obrigatória dentro das empresas. Então, é interessante também trazer essas outras áreas voltadas para a saúde para também poder beneficiar esses colaboradores. E, puxando um ganchinho aqui, Gabriel, rapidinho, também eu acho que não adianta, a gente já tinha conversado, não adianta eu querer, por exemplo, até dei um exemplo anteriormente para ti, a questão da ginástica laboral. A ginástica laboral, ela é perfeita, ela é ótima, ela traz inúmeros benefícios. Mas não adianta eu querer, simplesmente porque eu achar que tem várias pessoas ali dentro da empresa, eu vou querer instituir e colocar a ginástica laboral sem saber qual é a necessidade daquela minha população. Exemplo, Boa. nós temos dentro da empresa pessoas que têm problemas com diabetes, pessoas que têm problemas de hipertensão, problemas que estão com problemas de depressão, ou problemas que estão, pessoas com problemas de ansiedade, outros que estão com problemas na questão de hernia de disco. Exemplo, a ginástica laboral ela vai ser benéfica, né, diretamente para o pessoal que está com problema de hernia de disco, é uma atividade física sendo realizada dentro da empresa e vai influenciar diretamente para outras áreas, como diabetes, hipertensão e enfim. Mas, será se só a ginástica laboral ela vai beneficiar todos esses grupos dentro dessa empresa? Não vai. Então, a gente precisa saber a população, né, o perfil de saúde que tem dentro da empresa. E quando eu falo saúde, eu não falo só física, eu não falo só física, eu falo mental também. A gente fala também das questões organizacionais e sociais. A gente precisa entender o perfil desses colaboradores, as suas reais necessidades, para que assim seja incorporado um programa de qualidade de vida.
né? Ou um programa de mindfulness, ou um programa mesmo de grupo, né? Que eu acredito muito em programas de grupo, né? Pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de perder peso, ou pessoas que têm dificuldade em iniciar sua prática de atividade física fora da empresa, fazer um programa em grupo para que todo mundo possa estar se incentivando um ao outro para essa prática de atividade física, uma caminhada, uma corrida. Então, existe muito esses programas de qualidade de vida, são importantíssimos, mas devem ser pontuados de forma correta. Não podemos simplesmente jogar dentro da empresa e achar que o programa de qualidade de vida ele vai fazer milagres. Também não é assim. E aí nesse ponto em que a gente tenta ser assertivo quando cria o projeto de qualidade de vida, né? Eu acho que um dos fatores Uhum. primordiais é você, olha, sem medo nenhum, tá? Perguntar para a tua equipe, para o corpo de trabalhadores, para o quadro funcional da tua empresa, o que que eles têm como conceito, né? Eu sei que você teve acesso também a uma pesquisa que foi feita pela Sodex, não é isso? Ela Sim. entrevistou mais de 9 mil colaboradores em todas as regiões do Brasil e dentro das várias perguntas que elas tinham, que tinham lá na pesquisa, né, duas delas foram pontuadas no que eles consideram o conceito de qualidade de vida para eles. Né? E eles falaram duas coisas muito simples. Olha que coisa interessante. Eles disseram que qualidade de vida para eles é ter bom relacionamento no local de trabalho com os colegas, e ter uma boa estrutura para poder trabalhar, sabe? Um computador rápido, que tenha a conexão certa, que não trave, e uma série de outros fatores. Então, às vezes, a gente idealiza, né, o melhor dos melhores projetos de qualidade de vida, porque eu vou fazer isso e tudo mais, vai ter skate na minha empresa, vai ter um videogame que as pessoas vão poder parar para brincar de sinuca, e aí a gente esquece de fazer o principal, que é perguntar para as pessoas que vão consumir esse produto o que elas consideram como qualidade de vida. E aí a chance de ser assertivo passa a ser maior quando você faz a entrevista. Mas olha, não precisa ter medo. Na minha percepção, o RH que estiver encabeçando esse projeto, ou o próprio empresário, ou a ajuda da assessoria de uma outra empresa, deve chegar e jogar limpo com a galera, de ser sem medo, sabe? Porque às vezes eu acho que alguns profissionais pensam que, mas se eu perguntar para a galera lá do meu trabalho o que eles consideram como qualidade de vida, eu acho que eu estou gerando expectativa, que realmente aquilo vai acontecer. Não necessariamente, tá? Às vezes você vai entrevistar as pessoas e ele diz, olha, o que eu quero aqui como qualidade de vida é que tenha estacionamento para todo mundo. Pode ser que a empresa não tenha condição para fazer isso, mas se você jogar limpo e conversar com o teu colaborador e disser, olha, a gente está fazendo uma pesquisa, é um levantamento, a gente quer entender o que vocês geram como valor, o que vocês acham que gera valor para vocês e que traz qualidade de vida. De repente você quer colocar um skate lá para a galera andar e tua empresa, sei lá, tem 90% do corpo trabalhador são mulheres. E de Ou repente idosos. ou idosos, que não vai combinar, né? Ou mulheres, e aí elas coloquem assim, olha, mas tudo que a gente queria era uma creche dentro da empresa para cuidar dos nossos filhos e a gente trabalhar com mais centrado, algo nesse tipo. Então, eu acho que jogar limpo com o colaborador, fazer uma pesquisa, até entrevista individual, acho que vale a pena, sabe? E deixar bem limpo. Ó, não quer dizer que a empresa 100% vai aplicar tudo isso, mas dependendo da quantidade de recursos que a empresa dispõe no momento e das respostas que nós tivemos, a gente vai atrás daquilo que contempla o maior número de colaboradores que deu a mesma opinião do que gera valor como qualidade de vida para eles, tá bom? E eu vou te dar Conversar com as pessoas. e eu vou E te eu vou dar um até falar uma exemplo. outra frase, só para Diga, concluir aqui, uma diga. outra frase. Se o RH fizer isso, eu tenho certeza que ele está sendo muito mais humanos e muito menos recurso. Essa é a ideia. Verdade. A humanização tá aí, né? Muito importante essa questão da humanização. Mas eu vou te dar um ponto de uma situação que aconteceu com a prestação de serviço em relação à parte de ginástica laboral. Que a ginástica laboral a gente trabalha não só questão física, questão de cognição, questão de relaxamento, questão também da socialização entre os colaboradores, né? Quando fazem a prática. Infelizmente agora com a pandemia está bem complicado, mas é uma prática que eu realmente sou apaixonada. Mas, assim, lembrando, quando a gente conhece realmente a população, né, e com essa prática que eu tenho de ginástica laboral, e ao conhecer esses colaboradores, estar presente com esses colaboradores, eu notei e percebi, né, que existia uma necessidade não somente física, né, dentro de uma empresa em específico, que eu fui prestar o serviço. Verifiquei também a necessidade psíquica,
estava muito aumentando a questão dos casos de questão de ansiedade, depressão e até os conflitos, né, entre os colaboradores estavam aflorando. E aí, ao perceber essa necessidade, na verdade, eu adaptei essa prática de atividade física dentro da empresa da ginástica laboral e trabalhei o relaxamento, trabalhei o mindfulness, né, a parte de meditação. E isso ajuda diretamente a essas situações que foram analisadas. Então, assim, se eu não conhecesse esse público, se eu não conhecesse essas pessoas, se eu não soubesse as necessidades dessas pessoas, eu iria continuar fazendo a ginástica laboral, focando só na parte física, sempre, 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 sempre. As demandas, ou seja, as pessoas não iriam mais participar, não era porque eu não estava fazendo o que era para ser feito, mas porque não estava atingindo a necessidade do público. Né? Então, é muito interessante também o trabalhador, a pessoa que for prestar esse serviço, o profissional que for prestar esse serviço, o profissional dentro do RH, dentro da segurança do trabalho, observar, né, se essas práticas de qualidade de vida elas estão sendo realmente direcionadas, que às vezes vai ter que ter a necessidade de mudança. Né? Inicialmente, a ginástica laboral ela era imprescindível, estava sendo necessária para resolver a questão de queixas osteomusculares. Mas chegou um momento que não somente as queixas osteomusculares estavam presentes, também tinham queixas relacionadas à questão psíquica. Então, aí entra o profissional adaptando essa prática de qualidade de vida, associada com uma equipe multiprofissional, encontrando uma solução para resolver aquele problema. Então, também eu acho muito importante a gente também ficar revendo, né, reavaliando as necessidades do público, não somente quando você vai implantar, mas como está o desenvolvimento dessa prática com a participação dos trabalhadores. Boa. Muito bom, muito bom. Eu respiro fundo porque é grande esse assunto, né? Demais. O máximo que a gente consegue aqui é arranhar a superfície falando de algumas coisas ou exemplos. Inclusive, eu queria perguntar para ti dos exemplos que você já teve de projetos de qualidade de vida em que você atuou, ou que você idealizou, se você puder partilhar conosco, ou experiência, ou mesmo só exemplos. Uma das práticas, né, que foi verificado que eu consigo ter obter um resultado muito significativo, é a prática da ginástica laboral. Né? Como eu pontuei agora há pouco, né? Inicialmente eu sempre tinha essa vertente só física, né? A ginástica laboral ela é importante porque ela vai diminuir as queixas osteomusculares, ou seja, a dor, desconforto do colaborador, vai tirar ele do posto de trabalho para ele fazer uma atividade física, para ele voltar para o posto de trabalho mais focado, mais atento, né? Só que a gente percebe que com a ginástica laboral a gente envolve aquela questãozinha que eu falei no começo, biopsicossocial e organizacional, dentro da ginástica laboral, apesar de que as pessoas acham que é só uma ginastiquinha, né? Mas a gente pega isso aqui também. A gente pega a parte física, a gente pega a parte psíquica, as melhorias das relações entre os colaboradores. Às vezes você está num setor e as pessoas não conversam, não se conhecem, né? Uma senta num canto, outra senta lá no outro, e quando vai fazer a prática de ginástica laboral, elas comunicam entre elas, né? Fazem uma prática, sorriem uma para outra, conversam com o outro, precisam desenvolver também, tem dentro da ginástica laboral, embora as pessoas não percebam, mas tem um desenvolvimento de lideranças. Às vezes você percebe que tem uma pessoa que se desenvolve melhor para falar alguma coisa, você divide ali em grupos, e aquela pessoa ela fica como líder naquele momento, o outro vai ficar líder, gera uma competitividade saudável. Então, eu vejo muito esse ponto da ginástica laboral, eu consegui transformar de só físico, só focar no físico e transformar isso em outras vertentes, organizacionais, psíquicas, sociais e biológicas, né? Para trazer benefício para o colaborador. E também, com o tempo, eu fui percebendo que as empresas elas acabam esquecendo daquela minoria, né, dentro das empresas. Então, um dos programas que eu tenho muita vontade de trabalhar, desenvolver, são programas em grupo, né, de discussões em grupo, de comunicações em grupo, de visão de dificuldades em grupo. Como assim, Karina? Pessoas, por exemplo, que tenham problemas com álcool, com drogas, ou pessoas que tenham dificuldade em relação à obesidade. Discutir, trazer, fazer com que essas pessoas entrem dentro de um grupo e conversem entre si e mostrem a sua realidade, e ali haver o estímulo, né, do outro de se desenvolver mais, ou de procurar uma ajuda, ou de dar uma orientação. Então, eu gosto muito dessa questão de sempre estar conectado, as pessoas poderem estar dentro da empresa, agregando, humanizando,
conversando, dividindo e multiplicando esse conhecimento. Então, eu tenho muito essa vontade de trabalhar isso dentro das empresas, né? Também. Então, esses são os dois que eu gostaria muito de trabalhar. E o outro que é o Mindfulness, que eu acho incrível, que volta para a atenção plena, que faz com que realmente você desconecte, né, naquele momento do mundo, das coisas, dos problemas, foque ali naquela atenção plena e quando você retorna com a aura, retorna com o pensamento mais aberto, retorna com mais foco, mais objetividade, estimula a criatividade também e desenvolve, né, desenvolvimento pessoal, você se autoconhece. Então, acho também uma outra prática muito interessante. Boa, Karina. Ó, E você, nas suas práticas? Ah, tem pergunta? Pode falar. tem pergunta aqui. Ah, se eu for falar da quantidade de coisas que eu já participei de projetos de qualidade de vida, tem um exemplo mais legal atrás do outro. Mas é que a gente está chegando no finalzinho da live. Como eu falei, esse tema ele é muito denso, né? Muito, ao mesmo tempo, complexo, porque a gente fala de ser humano, comportamento e a saúde do seu comportamento. Mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre a pergunta da Nas Malu, tá bom? Ela Deve ser colocou o Malu seguinte, Nascimento. Malu Nascimento. Uma pergunta. O que fazer com uma equipe que está quase 100% estressada por conta da instabilidade, por causa da pandemia, com acúmulo de trabalho remoto? Ó, eu vou tirar o meu da reta, eu vou só falar assim, ó. Malu, o interessante seria você contratar os serviços da Karina, tá? Se eu puder dar a dica de ouro aqui, tenho certeza que ela, enquanto profissional, com toda a experiência que ela tem, né, e o know-how, ela vai desenvolver um ótimo trabalho que possa te ajudar no gerenciamento da sua equipe, que eu imagino, tá bom? Se não, se a empresa pudesse contar, né, com auxílio de profissionais especializados na área, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Vou passar aqui para a Karina, se ela não contemplar tudo que eu falaria, eu falo mais alguma coisa sobre essa pergunta, tá? Tá bom. Deixa eu só ler aqui de novo. 100% estressada por conta da instabilidade por causa da pandemia com o trabalho remoto. Bom, é o seguinte, quando a gente vai para o trabalho remoto, né, quando a gente vai para casa, nós não temos somente o nosso papel de trabalhador, né? Principalmente quando é mulher, é um papel acumulador. Então a gente tem que se adaptar ao filho, ao esposo, ao cachorro, aos estímulos de fora da casa, né? Ou seja, do vizinho ou da própria rua, ou do ambiente em si. Então, são vários estímulos, é uma nova realidade, é um novo momento. E outra coisa, quando a gente vai para dentro de casa, além do papel de trabalho, a gente também tem outros papéis. Então, torna-se algo cumulativo, né? E, além disso, a gente também tem que observar quais são as condições de trabalho que são colocadas para essa pessoa. Eu digo aspectos físicos mesmo, né? O estresse, quando você não tem, como o Gabriel, a gente até começar a live falando isso, quando você não tem uma internet adequada, quando você não tem uma mobília adequada, vai impactar diretamente na questão psíquica e na questão física, né? O físico vai impactar porque se você não tem um mobiliário adequado, se você não tem um mobiliário com conforto, não tem um ambiente que não tenha condições ambientais confortáveis, isso vai te incomodar, isso vai fazer com que você dificulte no seu foco, no seu desenvolvimento. Isso vai influenciar também nas questões externas, né? Que é a questão de casa, filho, cachorro, marido, outros trabalhos, barulho, enfim. E quando a gente fala na questão psíquica, né, a gente tem que identificar quais são as necessidades de cada uma dessas pessoas. Mas é Boa. interessante também pontuar que quando você está indo trabalhar em casa, querendo ou não, se não tem um programa, se não tem, né, dentro do pessoal, com o pessoal do TI, até falo o pessoal do TI, de TI com o pessoal do RH, o pessoal da segurança, enfim, não instaurar horário específico para acessar e não acessar esse sistema dessa empresa, esse trabalhador ele acaba fazendo com que ele trabalhe mais vezes ainda. Como ele está em casa, ele acaba deixando e vai acumulando horas e mais horas trabalhando. Então, dentro de casa, a gente precisa estipular o tempo certo, o horário de iniciar, o horário de terminar, estipular também dentro de casa que o momento e o local que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar agora, estipule, eu vou trabalhar bem que nesse canto do meu quarto, você coloca uma plaquinha, ou coloca uma cerquinha, ou coloca alguma coisa, e conversar com as pessoas que estão dentro de casa, que aquele momento é o momento do seu trabalho. Aquele momento é o momento que você está ali. É fingir que você não está, né? E a outra coisa é instituir pausas, né? Pausas a cada 1 hora de trabalho, se levantar, se movimentar, conversar com as pessoas de casa,
né? Para poder sair um pouco daquele local de trabalho que está te deixando ali estressado, cansado e fadigado, né? E quando a gente fala dessa questão de estar essa relação entre casa e trabalho dentro do mesmo local, que é a casa, né? Por isso que você precisa estipular o tempo do início e do final do seu trabalho, porque se você trabalha, vai cuidar de criança, depois você volta, trabalha e vai fazer comida, depois você vai, trabalha e vai fazer outra coisa, você acaba acumulando os papéis e as funções. Isso torna-se mais estressante, mais fadigante. E o outro ponto seria muito interessante que a empresa instaurasse um programa de qualidade de vida. Um exemplo, se você está com os colaboradores cansados, fadigados mentalmente, estressados, seria interessante que tivesse um papel de escuta, né, com um psicólogo que te ouvisse e te pontuasse o que poderia ser melhorado nessas questões específicas, né? A questão também de a presença ou de um ergonomista, ou de um fisioterapeuta, ou de um educador físico para estar fazendo alguma atividade física para que você pudesse sair do ambiente de trabalho e estimulasse essas práticas de atividade física durante esse período de trabalho para fortalecer e diminuir essas queixas osteomusculares que você tem, e dentre outras coisas. Mas, assim, o basicão que eu acho que poderia ser feito é isso, né? E não esquecer de se levantar, de se movimentar, se alimentar bem, estipular pausas corretas durante o trabalho, saber o horário de começar, saber o horário de terminar, né? Não acumular esse trabalho, né? Porque o que acontece hoje é que nós estamos com vários papéis e esses papéis estão acumulando, né? No momento você está aqui na frente do computador, mas ao mesmo tempo seu filho está lhe chamando aqui do lado. Você está aqui no computador trabalhando, mas aí você colocou uma roupa para lavar. Então, assim, são papéis que vão se acumulando. Então, é necessário a gente estipular espaço para cada uma das coisas para poder realmente se reorganizar e poder desenvolver um trabalho com qualidade. E com saúde e com conforto. Não Boa. sei se eu Uma, uma contemplei. sequência, uma sequência de muitas dicas muito boas. O que eu acrescentaria era só aproveitar, Malu Nascimento, conversar com a tua equipe também, né? Entender um pouquinho, de repente, o que está gerando estresse, pelo menos na percepção delas, elas vão, se tiverem a liberdade, né, e a facilidade de conversar com você, você vai entender mais profundamente o que está gerando aquele estresse lá. Às vezes, dá para resolver, é uma coisa simples, pontual, você melhora ali rapidinho. Muitas delas já estavam contempladas no que a Karine falou. Às vezes é precisar de ajuda de um profissional da área de psicologia, né, para poder entender melhor. Quer queira ou quer não, essa pandemia colocou à prova o nível de resiliência das pessoas, né, Karina? Assim, eu vi muito Demais. amigo, amiga minha, que, nossa, eu não imaginava que ia quebrar psicologicamente como quebrou, mas enfim, eu não estou aqui julgando ninguém, o que eu estou falando é o seguinte, a pandemia chegou e realmente ela veio com um desafio muito grande, né? Nesse momento ela testou o emocional, o psicológico de muita gente, e às vezes, Malu, talvez só com um psicólogo, uma psicóloga vai poder te auxiliar melhor. Mas ainda assim eu defendo a ideia de que você converse com a sua equipe, eu acho que a conversa clara, limpa e sincera vai te ajudar muito também a traçar E qual plano fazer para resolver o problema. E pode falar comigo também que a gente pode ver alguma possibilidade de eu te ajudar, conversar com a equipe, dar algumas dicas, algumas coisas. E só falar aí comigo no direct que a gente conversa a respeito disso. Posso te ajudar sim. Boa, muito bom. Bom, a gente está chegando no finalzinho da live, né, Karina? Eu só queria pontuar uma coisinha muito interessante que eu deveria ter pontuado e acabei esquecendo. Não sei se você me permite pontuar. Sinta-se confortável. Posso? Pode. Bom, é o seguinte, tem um ponto quando a gente estava falando a respeito de implantação de ginástica laboral, implantação de melhoria no ambiente de trabalho, em relação tem uma situação específica que já aconteceu várias vezes, que quando a gente vai fazer investigação e identificação de qual é a insatisfação dos trabalhadores diante do trabalho, por que que não estão produzindo, por que que não estão se sentindo confortáveis, foi uma simples desigualdade. Já chegou a ouvir falar sobre isso? Dentro da empresa, as pessoas sentirem que está tendo uma desigualdade. Pode acontecer, né? Cada indivíduo tem valores incutidos no seu jeito de agir e às vezes aquele colaborador específico foi ferido no valor dele, que é justamente o senso de justiça, algo do tipo. Acho que não é bom para E não ninguém, né? foi, Até que não tem isso como valor. é, e não foi nem só o indivíduo, né? Foram setores, né? Quando a gente fala a respeito de
questões administrativas e questões operacionais, né? Foca-se, às vezes, muito na questão administrativa, né? Fornecendo um ambiente mais agradável, com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, com programas específicos de qualidade de vida. E quando vai para uma outra área, que é o pessoal operacional, que é o pessoal que pega peso, carrega peso, desloca-se com peso, acaba não tendo essa sensibilidade tão grande, né? Então, quando existir essa desigualdade, né, ela vai gerar, sim, um impacto na produtividade. Porque, infelizmente, os colaboradores operacionais, eles vão se sentir, né, mais impactados, no sentido de, poxa, eu estou aqui trabalhando, por que eu não tenho a mesma demanda que o pessoal lá do administrativo recebe? Né? Então, a gente também tem que observar essa diferença entre setores, tá? Que não adianta somente a gente querer implantar um programa de qualidade de vida, achando que a empresa é igual, né? Não somente os colaboradores são diferentes, mas como também os setores e as atividades são diferentes. E a gente tem que pontuar e lembrar disso. Não pode instaurar o mesmo programa de qualidade de vida, tanto para o pessoal do administrativo como o pessoal para lá. A gente tem que saber como também é a atividade que essas pessoas executam, que às vezes a necessidade é diferente. Então, era isso que eu queria lembrar. Eu tinha esquecido de pontuar. Tá. Pessoal, desculpem se eu não consegui ler todos os comentários. Vocês acreditam que é a segunda live que eu estou fazendo na minha vida? Eu queria só falar aqui, ó, a Debbie Ora Oliveira, ela falou o seguinte: realmente na ginástica laboral sempre era divertido. Os 15 minutos que a gente queria que fosse uma hora. KKKKK. Que bom, É. viu, Debbie? Era muito bom mesmo, Débora. Inclusive, saudades. Bom, eu acho que é isso. Foi, Você foi. tem alguma consideração final, Karina? Eu acho, Não, só antes da tua consideração final, farei só mais uma observação, porque você tocou no assunto do nem todo setor funciona do mesmo jeito, então é natural que dependendo da atividade que ele desempenha, pode acontecer de nem todo mundo ser liberado para aquela atividade de qualidade de vida no trabalho. Eu daria a dica também para o RH que for organizar esses projetos, avaliar que outros eventos a empresa já tem dentro do seu portfólio. Né? De repente o RH é bem estruturado, e aí ele tem também os momentos que é para treinamento e desenvolvimento, tem os momentos que é, sei lá, para uma avaliação sobre a equipe, apresentação de resultados, publicar as novas metas do outro mês. Então, é importante que o pessoal do RH ele tenha essa sensibilidade e perceba que, dependendo da quantidade de eventos que vai ser inseridos dentro daquele mês, que vai fazer com que os colaboradores saiam dos seus postos de trabalho, é importante que isso tudo seja dimensionado, porque senão aquela atividade de qualidade de vida no trabalho fica concorrendo com treinamento, que fica concorrendo com a apresentação de um resultado, que fica concorrendo com outra coisa, e aí quando você vai perceber, se não tiver essa sensibilidade, pode acontecer de você fazer com que os colaboradores fiquem mais tempo dentro desses eventos do que propriamente no posto de trabalho, produzindo resultados. Acho que essa sensibilidade aí seria primordial para quem é é, profissional da área de RH. e uma coisa também, pegando também esse gancho, em relação a como que o profissional do RH ele enxerga o trabalhador, né? Às vezes eles acabam, algumas situações que já ocorreram, isso eu falo por experiência, às vezes algumas empresas, alguns colaboradores que estão inseridos no RH ou da segurança do trabalho, eles às vezes querem colocar algo que sejam importantes porque eles acreditam que sejam importantes, mas não chegaram a conversar, a pontuar, a identificar ou a conversar com esses colaboradores para saber se era aquilo que eles queriam participar, né? Entender, conhecer. Aí, às vezes, por isso que quando se faz uma palestra, quando se faz um treinamento, ou quando se coloca um programa de qualidade de vida, no primeiro momento é aquela euforia, tô saindo do trabalho, vou aprender uma coisa nova. Mas depois vai decaindo essa participação, porque não era aquilo que os colaboradores estavam precisando ouvir, né? Então não adianta só trazer temas e jogar. E jogar, trazer temas e jogar para o colaborador, jogar programas de qualidade de vida para ele, e não é aquilo que ele estava querendo. Então, já aconteceu muitas vezes da gente colocar nas empresas programas de qualidade de vida, como a ginástica laboral. Na primeira semana, uou, segunda massa, terceira boa. Quando chegava na quarta semana, você chamava o colaborador para participar, ele não queria. Ele não queria, ele não queria. Por quê? Porque ele não gostou, porque ele não se sentiu
atraído com aquilo, ou porque aquilo não traz benefício para ele, ou porque aquele tipo de fala, aquele tipo de comportamento naquele momento não é interessante. Então, é muito interessante, importante pontuar isso também, que não podemos só jogar os programas, palestras e treinamentos sem saber quem é o público, sem saber quem é a população e sem saber quais suas necessidades. Eu acho que isso eu consigo finalizar a minha fala nesse ponto. Não adianta. Quem é o papel principal? É o trabalhador que está sendo a força, o trabalhador que está desempenhando aquele papel, que está ali segurando. Então, eu tenho que fazer com que aquele ambiente de trabalho seja confortável para ele, em aspectos físicos, organizacionais, ambientais, sociais, enfim. Então, para isso, eu preciso conhecer o meu público, conhecer o trabalho do meu público para eu poder transformar esse trabalho. Boa. Bom, encerrando aqui da minha parte, queria agradecer a todo mundo que esteve presente nessa live até esse momento, tá bom? Muito obrigado pelos comentários de vocês. Eu vi muito comentário aqui, inclusive um que até falou assim, Gabriel, jogador de tênis. Obrigado, viu? A Sheila disse a perfeita observação, a Claudimar falou parabéns pelo conteúdo, a Clara falou amei a live. Enfim, muito obrigado a todo mundo que participou, quem colocou os comentários em geral, quem colocou pergunta, a gente fica muito feliz. Eu acho que a ideia era essa, né? É assim, bater um papo leve sobre o assunto, embora ele seja muito maior do que a gente discutiu até agora, porque quando a gente discute um pouquinho do que a gente sabe com outra pessoa, a gente não divide o conhecimento, a gente multiplica. Já falou isso é muito louco, né? Quando eu tenho um conhecimento que eu falo com outra pessoa, eu não divido aquilo, porque não sai metade para mim, metade para ela, sai duas pessoas com o mesmo conhecimento. Isso é muito bacana. Muito obrigado, gratidão. Deixo com você agora, Karina. Então, só agradecer a todas as pessoas que participaram, agradecer a você por estar aqui comigo nesse momento. Deu, assim, uma bugada aí no começo para a gente, mas depois da terceira tentativa deu certo. E vai ter mais lives, né? O Gabriel já disse que nós vamos fazer outra live, né, Gabriel? Vamos procurar outra alguma que funcione, alguma que funcione sem picotar, né, de preferência. Sem picotar. É verdade. Mas vai dar certo. Então, assim, Gabriel é um amigo de longas datas, né? Meu e do meu esposo. E espero que a gente tenha mais e mais lives ainda nós dois para compartilhar mais ainda esse conhecimento e multiplicar para outras pessoas. E, enfim, agradecer a todas as pessoas que estavam aqui presentes, que ficaram até o final, as pessoas que passaram, que não conseguiram completar até o final aqui da live, mas muito obrigada pela participação de todos. Agora eu quero só tirar uma foto com você, Gabriel. Faça uma pose aí. Ah, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. É sobre aqui. Tirei. Boa. Pronto. Tchau. Karina, e quem quiser te encontrar, oi. Karina, quem quiser te encontrar, sei lá, para perguntar mais alguma coisa. Pode entrar no meu perfil aqui do Instagram, tá bom? Quem entrar pelo Gabriel, né? Entra aqui pelo meu perfil do Instagram, vai ficar salva a live lá. E pode me mandar direct, lá também tem os meus links que direcionam para o meu WhatsApp e para o meu e-mail, caso queiram também colocar alguma informação, enviar para mim, fazer perguntas que eu respondo, tá bom? Boa. Muito obrigado, galera. Uma excelente noite para todos. Tchau. Obrigada, tchau.